amigo, já estamos a postos, eu, Leonardo Pinheiro, né? E vamos nós, durante esse período, fazer aquela homenagem ao rei Roberto Carlos, conforme prometemos. Temos algumas inserções diferentes, mas na verdade o programa hoje é todo dedicado ao rei Roberto Carlos, que é nosso grande amigo, nosso amigo, irmão, sempre junto com a gente, né? E a gente vai abrir o programa de hoje. A Célia já está no telefone, 3053-1040, eu com o Leonardo aqui, e vamos tocando o barco, né? E lembrando que hoje vocês vão ter o Roberto falando de muita coisa boa, de ecologia, vai falar de Deus. A gente já vai abrir e perguntando a ele se ele acredita em Deus, se ele acha que Deus dá à pessoa o castigo que ela merece, enfim. E depois ele vai cantar alguma coisa interessante. Não, amo Deus do mesmo jeito. Só que hoje eu acho que conheço o Deus verdadeiro. Acho que conheço realmente como é Deus. Deus para mim é um ser maravilhoso que só nos dá as coisas boas. Esse negócio de dizer que fulano está sofrendo é porque é a vontade de Deus, eu não acredito nisso. Além do horizonte deve ter... Você tem alguma técnica, alguma maneira de compor, assim, ainda mais você com essas manias todas, você tem, assim, coisas, afinal, para compor tem que ter isso aqui, tem que... Como é que rola isso, Roberto? Não, compor a gente compõe em qualquer lugar. Logicamente que eu gosto mais de compor em casa. Mas compõe nos hotéis, compõe no avião, compõe em qualquer lugar. Eu preciso de um violão, de um piano, um papel e uma caneta. E, logicamente... o principal, né? É o principal, que é a inspiração, né, Roberto? É isso aí. Então, eu conversei com o Roberto Carlos, que hoje é homenagem a ele pelo aniversário anteontem, dia 19, 72 anos. Ele está velhinho, como eu e como nós todos vamos ficar, mas o importante é a cabeça. Se a cabeça for iluminada, então você vai em frente e não tem idade. Idade é só para quem, né? Chega na velhice e não tem mais raciocínio. Aí diz, ele está velho, acabado, né? Aí é outra coisa. Mas vamos conversar com o Roberto, falar com ele. Ele vai explicar uma série de coisas aí, atenção. O Roberto Chacrinho trouxe do Rio de Janeiro e vai falar depois para vocês. E me apresentou pedindo para que eu desse uma força para ele. Meus programas de modéstia à parte tinha muita audiência na época. Era um programa de grande força. E o Rio de Janeiro já não estava correspondendo aos artistas de juventude. Então o celeiro dos artistas era São Paulo. Para fazer sucesso, tinha que vir para São Paulo. Já tem depoimento do Roberto Carlos aí? Tem, né? Já que me apresentou exatamente quando ele falou isso aí que vocês vão ouvir. Vamos ouvir. Estamos aqui ao lado desse grande irmão, amigo, ao lado desse grande ídolo, Roberto Carlos. Antônio Aguilar, para mim é um prazer estar aqui com você e rever, né? Esse grande amigo que é você, esse homem que faz parte da minha história, porque nós estivemos juntos no meu começo, entende? Você já estava com a sua carreira de radialista, né? Já em franca velocidade, né? E eu sei a forma carinhosa com que você me tratou quando eu cheguei em São Paulo, a oportunidade que você me deu no seu programa de rádio, no seu programa de televisão, quando você dizia juventude feliz e sadia, né? Enfim, eu não me esqueço dessas coisas bonitas, essas coisas do coração, que é realmente o que vale, que são coisas de Deus, né? É um prazer muito grande estar aqui com você. Pois é, meus amigos, aí o Roberto falando da época em que ele queria fazer sucesso e fez, porque ele acertou. São Paulo era realmente o celeiro dos artistas. E o Erasmo também quer falar de público, e é ele quem vai falar agora. Erasmo Carlos. Faz a música em casa, na intimidade da nossa casa, né? E aí a música ganha o mundo, e quando a gente vai num programa de televisão, num show, e vê as pessoas cantarem junto, é realmente aí que o artista fica gratificado, realmente fica feliz pra caramba, porque daquela intimidade vazou, todo mundo conhece e volta, né? Então é um amor que ele dá e que de alguma outra forma ele recebe de novo. E o Roberto Carlos, quando ainda na adolescência, teve muitos ídolos, Roberto? Eu tenho tido muitos ídolos, sabe? Muitos ídolos. Meu primeiro ídolo foi Bob Nelson, né? Quando eu era garotinho, pequenininho, né? Cantava as canções de Bob Nelson, o cowboy Bob Nelson, né? Que eu admiro muito até hoje. Aquele que está do meu lado em qualquer... E na sua adolescência, Roberto, quem eram seus ídolos, hein? Na minha adolescência, Tito Madi,
E esses ídolos todos eu tenho mantido como meus ídolos. Tito Maggi, para mim, é um ídolo para mim na canção romântica, né? A voz do Tito Maggi, aquele romantismo do som do Tito Maggi é uma coisa realmente, para mim, maravilhosa. E dos internacionais, né, Roberto? Dos internacionais, você gostava naquela época e gosta ainda até hoje de quem? Elvis Presley aí, já, né? Outra época, Elvis Presley, realmente um grande ídolo para mim. Os Beatles, maravilha, né? Eu tenho tido muitos ídolos, né? Erasmo Carlos é um grande ídolo. Erasmo Carlos é o meu ídolo. É o Erasmo, né? Que deu a ele a oportunidade de gravar o Splish Splash, que fez a versão para ele, e aí o Roberto subiu na montanha. Que tipo de música, Roberto, você prefere, hein? Gosto de todo tipo de música. Música sertaneja, música clássica, música popular, rock and roll, tudo. Eu gosto de tudo quanto é tipo de música. Tá muito difícil pra mim, né? Sei lá, de repente pinta alguma. Deixa eu ver a primeira que me vem assim. O que será uma música que eu sou apaixonado? Professorinha, né? Professorinha do Otaúfo Alves, né? Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Que saudade da professorinha que me ensinou o beabá, né? Por aí. Boa! Isso é lindo. Quem há de dizer do Lupicínio Rodrigues, das estrangeiras, vamos dizer assim, né? Ruby, uma música que eu gosto muito, Laura, uma música que eu já também cantei nos shows, nos meus shows. Não tem muita música. Do rock and roll, eu gosto de Hound Dog e gosto muito de Treat Me Nice, do Elvis Presley também. Pois é, daí um gosto popular do Roberto, né? E vamos seguindo com o nosso programa hoje, em homenagem ao nosso grande amigo, o cantor que se fez aí rei da juventude e ninguém segura, né? Roberto Carlos. É ele quem vai se lembrar de uma frase que a gente usava nos anos 60. Me lembro sempre quando você dizia, juventude feliz e sadia. Ninguém se esquece disso, quem participou de tudo isso, né? Ninguém se esquece. Obrigado, Aguilar, viu? Tudo de bom. Aos ouvintes também, muito obrigado por esse carinho, por esse amor. Eu que agradeço, Roberto Carlos. Você não tem nada a agradecer. E eu me lembro quando no navio, aí recentemente, né, ele me deu as passagens, foi eu e a Célia, e lá encontramos a Edi Silva, sua divulgadora, a divulgadora oficial do Roberto Carlos, quando ele queria ser alguém na vida, e ela que corria as emissoras de rádio para divulgar o disco e também procurava os produtores para fazer o Roberto participar dos programas de televisão. Eu fui o primeiro a conhecê-la, porque afinal foi o primeiro programa que ele participou em São Paulo de televisão, foi o meu, na TV Celso, Canal 9. Mas ele fala sobre a Edi Silva. Tá aí, Edizinha tá aí, né, bicho? Edi tá sempre comigo, né? Edi é importante na minha vida, é uma pessoa que me ajudou muito, como você também, né, Aguilar? Me ajudou também muito, poxa, me abriu espaço para tocar minhas canções, me botou no seu programa, enfim. Obrigado, querido, obrigado por tudo isso. Eu que agradeço, Roberto. Imagina, quem agradece sou eu, irmão. Para você também, deixa eu te ajude sempre. Amém, você também, Aguilar. O Roberto é um gentleman, só agradece, né? Só agradece. Mas tem aí um amigão dele, que é um pequenininho, o gigante da música. Ele que foi um grande astro internacional, mas infelizmente está doente, não está mais cantando. Ele virou assim, ele passou para o lado gospel, né? Porque ele agora é crente. O Nelson Ned. O Nelson também gostaria de dar aí a sua opinião sobre o Roberto Carlos. Amém, Antônio Aguilar. Eu quero desejar também para você a continuidade do seu sucesso para a sua vida, para a tua família e para o teu público. Rádio Capital AM. Eu admiro muito o Roberto Carlos. O Roberto Carlos, além de ser o maior cantor do Brasil, ele é humilde, entendeu? Ele é doce. E eu admiro muito o Roberto Carlos. Roberto, quando lança alguma coisa, todo mundo chega e quer tocar. Então, eu até me lembro de uma frase do Roberto. Eu acho que a força do nosso movimento musical, a força da Jovem Guarda, está na perfeita compreensão que todos nós, artistas e amigos, temos um com o outro, e isso é muito importante. Eu, Erasmo Vanderleia,
pensamos iguais e acho que é por isso que nós conservamos esta grande amizade há tantos anos. A nossa amizade também é grande com o Roberto Carlos, desde os tempos em que ele vinha aos meus programas e eu alavancava a carreira dele. E não me arrependi não, porque na Câmara Municipal, quando eu recebi o título de cidadão paulistano, ele mandou um telegrama dizendo que estava viajando, ele estava realmente fora de São Paulo, não pôde comparecer, mas mandou um telegrama, um abraço. Como é bom a gente ter amigos. Então vamos ouvir o Roberto Carlos nessa música que é trilha sonora de uma novela, A Mulher que Eu Amo. Canta aí, Robertão. A mulher que eu amo. Quantos anos você tem? Eu disse, a minha idade. Ele está dobrando o cabo da Boa Esperança. Eu falei, e você? E você, 71. Eu falei, você já dobrou, né? Também estou no mesmo caminho. Mas o importante é ter saúde, ter paz de espírito, ter condição de falar, ter a mente boa, você ter raciocínio. É isso que vale. Não esquecer da história. Como nós não esquecemos aqui, não é, Vanderlei? Ela que quer falar também um pouquinho sobre o Roberto Carlos, que ajudou muito na Jovem Guarda. Ele é uma pessoa muito fiel aos seus propósitos e muito trabalhador. As coisas não vêm assim, cai do céu. Ele é uma pessoa, sabe, que trabalha, que cada disco que faz é com uma determinação assim de ser o melhor possível. Mas eu diria que ele, o Roberto, é amoroso. Se é amoroso, né? Você que o diga. No tempo da Jovem Guarda, hein? Quantas histórias para contar, hein, Vanderlei? Mas vamos saber do Roberto e o Erasmo Carlos, que são mesmo amigos de antigamente. Vamos ver o que eles dizem. É uma relação de afeto muito, muito profunda e muito cuidadosa, né? E muito afetuosa. A gente se conhece muito, né? E principalmente que a coisa mais bonita é que eu acho que eles não... Porque existe isso de você, no decorrer da vida, amigos que você encontra, e depois se você passa alguns anos, você descobre que a pessoa, você reverencia aquele amigo, mas você percebe e respeita que ele modificou, né, tal. Mas é muito interessante, assim, eu chego perto do Roberto e perto do Erasmo, eles são os mesmos, nós somos os mesmos. Os mesmos, né? Vamos conversar com o Roberto agora, para saber se ele teve muitos amores na vida, né? Todo mundo sabe que sim, mas ele é quem vai dizer se ele continua apaixonado. Eu acho que eu sou um apaixonado como todas as pessoas. Não tem nenhuma diferença não. O homem apaixonado faz coisas de homem apaixonado. Eu acho que sou um amante à moda antiga no melhor sentido. Do tipo que manda flores, do tipo que diz coisas do coração, do tipo que realmente se entrega. Eu sou aquele amante apaixonado que curte a fantasia dos romances. Hoje estamos fazendo homenagem ao nosso querido Roberto Carlos, conforme eu prometi, divulguei bastante no Facebook, né? Promessa é dívida, então estamos aqui e não estamos fazendo nada além do que é necessário, porque ele merece tudo isso e muito mais. Eu hoje reverencio o Roberto, como sempre fiz, mesmo no tempo quando ele dizia, ainda quero ser alguém na vida. Eu ouvi isso da voz dele muitas vezes. E como é bom a gente escutar a pessoa que hoje não precisa mais falar isso, já conseguiu. Mas quantas e quantas vezes Roberto chegava perto de mim quando eu tinha os programas na televisão e falava, Aguilar, eu preciso fazer teu programa toda semana, eu quero ser alguém um dia na vida. E foi, mas não foi porque ele queria ser alguém, pelo mérito dele. Ele foi pelo fato de ele ter condições, porque não adianta nada alguém querer ser alguma coisa e não ter talento. Não, meu amigo Leonardo, se você tem talento para a sua profissão, você vai ser um grande profissional. Se você não tem, não adianta nada. E o Roberto, além do talento, ele é um perfeccionista, é um camarada que sabe lidar com as pessoas, ele sabe tratar com os amigos e ele reverencia os amigos verdadeiros, é isso que vale. Então, e agora vocês vão ouvir nessa nossa homenagem ao Roberto Carlos, quais as verdades
que você, Roberto, acredita. Você fala em Jesus, né? Você prega, fala da igreja, você canta a fé, a religiosidade. Mas fala um pouquinho sobre isso, Roberto. Para mim existem duas verdades absolutas que eu realmente acredito. O amor e Jesus. Mas Jesus independente de qualquer coisa que os homens e que as religiões digam a respeito de Jesus. Eu digo Jesus aquilo que Jesus disse, aquilo que ele ensinou, aquilo que a missão dele, aquilo que ele pregou e prega até hoje, vamos dizer assim. Entende? Agora, isso é meio complicado, né? Porque eu digo que independente até mesmo das religiões, da igreja, da religião de um modo geral, Jesus é indiscutível. Anos 80, a afirmação da fé, da religiosidade. Muitas canções, em cada disco uma mensagem, falando principalmente de temas religiosos. No disco Amor Sem Limite, demorei um pouco mais a fazer essa mensagem. Comecei a questionar tudo, continuo questionando tudo, continuo perguntando muito e com pouquíssimas respostas. Aliás, as poucas respostas que tenho são dadas por mim mesmo. Independente de qualquer coisa que exista à volta de tudo isso, de todo esse questionamento, independente das religiões, da igreja em geral. Só existe para mim, ou só existem para mim, duas verdades absolutas: o amor e Jesus. Creio em Deus, penso muito, não duvido da existência de Deus, mas quero muito saber como é exatamente Deus. Às vezes penso que não é exatamente como eu tenho aprendido, até mesmo através das religiões. Essa é a opinião do rei, né? Como ele vê a coisa, como ele acredita em Deus. Aliás, ele é um grande religioso, né? Muito querido do clero. E os padres estão sempre à volta dele, assim como o padre Marcelo e outros mais, né, que vão lá pedir para gravar a música dele. E ele sempre cede as músicas para todos eles. Mas tem um baterista dele, o Norival D'Angelo, que era dos Beatniks, era meu amigo na época, antes de ser baterista da orquestra do Roberto, e hoje ele é o grande baterista lá. E o Norival também vai falar sobre o Roberto Carlos. Norival é o baterista do Roberto Carlos. Mas antes de ser o baterista do Roberto Carlos, já pertencia a esse movimento na década de 60. Ele foi também músico dos Beatniks. É daquele tempo que nos conhecemos, né, Norival? Isso mesmo, Aguilar. Daquele tempo, eu me lembro, pô, eu era teu fã. Aliás, eu comecei a tocar motivado por causa dos programas que você fazia e começava a ver aqueles conjuntos que você lançou, Clevas, o Roberto mesmo, que foi uma pessoa que você ajudou muito ele no começo da carreira. Pô, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Mas como o Roberto é na intimidade, ele mudou alguma coisa? Não, não mudou. Continua sendo a mesma pessoa. Claro que as circunstâncias, às vezes, mudam. Os hábitos de vida da pessoa, às vezes o tempo diminui, muitas preocupações. Então, realmente, a pessoa, às vezes, tem muito pouco tempo, né? Mas continua sendo a mesma pessoa. Norival, foi um prazer falar com você. E a gente agradece. Pô, o prazer foi todo meu, Aguilar, porque realmente eu fiquei muito contente, muito emocionado de te encontrar. Você faz parte da minha vida. E agora falamos com o Roberto novamente, né? Vamos ver se ele acredita em suposições. E ele vai lembrar um pouquinho dos anos 60, as formas simples de cantar e de falar de amor. Com certeza, perguntando por quê, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que as coisas são assim? Por que nós estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Por que do sofrimento, isso e aquilo, entende? Então, vivemos com explicações baseadas em suposições. Anos 60. Emoções alegres. Pouquíssimas lágrimas. Quase zero.
Quando aconteciam eram azuis, lágrimas azuis de emoções ou de emoção. Usávamos formas simples para falar do amor. Jovem Guarda. Ligando aqui para nós, perguntando se hoje nós vamos lá no restaurante do Ed Carlos para almoçar. Claro, nós estamos lá todos os domingos, né? Lá com a Vânia, com o Ed Carlos, nosso afilhado, porque afinal eu que o lancei no mundo artístico, né? E você está perguntando também se vai ter ingresso à venda. Já está lá, os ingressos estão lá com a Vânia há muito tempo, ela já vendeu vários. Então, se você quiser adquirir o ingresso lá no restaurante, é só chegar na Teodoreto Souto, Rua Teodoreto Souto, 292, Cambuci, lá no restaurante. Depois da 1h30, mais ou menos, eu estarei lá, eu e a Célia, tá bom? Mas, por falar em Ed Carlos, nós vamos conversar com o Biquinho, ele que começou a vida dele profissional no nosso programa de rádio e televisão, e ele hoje é afilhado do Roberto, graças a eu ter colocado ele junto ao Roberto, porque praticamente eu dizia assim para ele naquela ocasião, ele falava, Aguilar, eu quero fazer amizade com o Roberto. Eu falei, vai lá no hotel, deita lá no chão, dorme lá, fica lá até a hora e ele fazia isso, viu? Ele vai contar. O Antônio Aguilar, que realmente me deu a mão para atravessar uma trajetória da vida muito importante, que foi o Movimento Jovem Nerd. Primeiro programa de rádio que eu participei da Rádio Nacional, e aquilo marcou para mim e me deu mais entusiasmo ainda, porque sendo apresentado por você, me deu mais força e mais vontade, mais coragem de enfrentar qualquer dificuldade que pudesse vir, e vieram tanto. Vamos falar agora do Ed Carlos e Roberto Carlos. Como começou a sua amizade com o Roberto Carlos, que até hoje ele te prestigia? Eu vim para São Paulo, o Roberto vai iniciando, começando a carreira dele, inclusive eu via o Roberto participando dos seus programas de rádio, televisão na época. E eu vim no intuito de travar uma amizade com o Roberto. E demorou alguns 4, 5, 6 meses, mas eu consegui chegar perto do Roberto, ficar amigo dele. É verdade que você dormia aí ao relento, ali na portaria do Hotel Lodge, ali na São João, é verdade isso? Ele morava no Rio e vinha para São Paulo, ele ficava hospedado no Lodge Hotel, que ficava ali na Avenida São João, quase da esquina ali do Largo do Arocho, né? E eu dava um plantão direto e reto, né? Dormia ali em frente o Hotel Lodge, no Cine Regina, na escadaria do cinema. E ele te pegou em flagrante dormindo alguma vez ou não? Quando ele chegava de madrugada, eu atravessava a rua e vinha lá falar com ele, né? Até ele me aconselhou que eu voltasse para minha casa, continuasse estudando, fazendo tudo que eu sempre fiz. Mas você não seguiu os conselhos dele? Assim? Não, porque eu achei que se eu fosse para Santo André e voltasse de vez em quando, ia ficar muito difícil para ele me ajudar, né? Ele acabou fazendo algumas versões ou músicas para você? Eu gravei 3 músicas feitas pelo Roberto e Erasmo. Quais são? O Edifício de Carinho, Meu Primeiro Amor e É Difícil Amar Minha Idade. E aquele Roberto, meu amigão? Roberto, meu amigão, uma música que eu fiz junto com o João da Praia, falecido João da Praia, eu fiz em homenagem ao Roberto. Roberto, meu amigão, eu tenho seu nome gravado no meu coração. E Roberto falou alguma coisa dessa música para você, a emoção dele, alguma coisa, não? Quando eu mostrei a primeira vez essa música para o Roberto, ele ficou comovido, eu senti até o olho dele ficar lacrimejado, né? Então ele gostou, porque ele viu que é uma coisa sincera e verdade o que eu disse. E ele fez uma versão para você de uma música muito bonita, que foi um grande sucesso dos Beatles, você lembra? O Bladinho Ladá, né? Foi um grande sucesso mesmo, e eu gostei muito. Quem te apelidou Biquinho? Biquinho? Na verdade, quem me apelidou, quem começou a me chamar de Bicudinho foi a dona Laura, mãe do Roberto. Mas quem me apelidou de Biquinho foi o Roberto. Até hoje ele chama de Biquinho? Até hoje, na intimidade, o Roberto me chama de Biquinho. A Jovem Guarda começou no dia 22 de agosto de 1965 e durou até que ano, você lembra? Até 70, né? Até o comecinho de 70, não, final de 69.
Aí o Erasmo e a Vanderlei tentaram, os dois tentaram levar à frente, mas não funcionou. O Jovem Guarda mesmo tinha que ser encabeçado pelo Roberto. E o Roberto Carlos permanece até hoje no sucesso porque ele se renovou. Ele não ficou só com o movimento da música jovem, ele passou a cantar o romantismo, né? É, isso aí que deu uma sustentação grande à carreira do Roberto. Ainda hoje você fala com o Roberto? Ainda hoje eu falo com o Roberto, tenho o prazer de poder dizer que sou amigo do Roberto e ele meu amigo. Rádio Capital, Antônio Aguilar e a eterna Jovem Guarda. Eu acho que hoje eu sou, nem tenho essa pretensão de ser um ecologista. Eu tenho interesse por ecologia. Eu acho que hoje sou um ecologista técnico. E tem que ser assim, não pode ser emocional. Tem que ver as coisas realmente como elas são. A emoção tem que existir sempre. Mas em determinadas coisas a gente tem que agir realmente de forma muito realista, questionando muito, sem dúvida alguma. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Vamos no encerramento do nosso programa, agradecendo a atenção de todos vocês, agradecendo a Célia, agradecendo a você que gostou ou não gostou, não sei, da nossa homenagem ao Roberto Carlos. É um cantor chamado Edson Vander, do Rio de Janeiro, que é fã de carteirinha do Roberto Carlos. Tem aqui na capa do CD o Roberto Carlos e ele gravou em homenagem ao Roberto Carlos. Para terminar o programa, tem um pequeno cachoeiro. E abraços e até domingo próximo, se Deus quiser. Ele partiu do seu pequeno cachoeiro